Você já se perguntou sobre os mistérios mais antigos da Bíblia? Aquelas passagens que nos deixam com mais perguntas do que respostas, que parecem conter um segredo há muito guardado? Uma delas nos leva de volta aos primórdios da humanidade. Há um tempo antes do grande dilúvio, quando figuras enigmáticas chamadas Nefilins habitavam a Terra, Quam-Ira. E por que sua existência é tão crucial para entendermos a verdade que desencadeou uma das maiores catástrofes da história? A palavra de Deus em Gênesis 6:4 nos lança nesse enigma. Naqueles dias, havia Nefilins na terra e também depois, quando os filhos de Deus se uniram às filhas dos homens, e estas lhes deram filhos. Eles foram os heróis do passado, homens famosos. Essa simples frase abriu um portal para séculos de debates. Seriam gigantes físicos? Seriam tiranos poderosos? Ou haveria algo muito mais profundo e chocante por trás dessa união misteriosa? Uma das interpretações mais antigas e amplamente aceitas sugere que os filhos de Deus eram, na verdade, anjos caídos, seres celestiais que se rebelaram contra o Criador. Eles teriam abandonado seu posto, descido à terra e, em uma ousadia inimaginável, coabitado com as filhas dos homens, ou seja, mulheres humanas. Dessa união proibida e antinatural, teriam nascido os Nefilins, uma prole híbrida, de grande estatura e força, mas também de uma natureza corrompida. Pense no choque dessa ideia. Seres celestiais que se desvirtuam de seu propósito, maculando a criação divina e gerando uma linhagem que não deveria existir. Essa união não era apenas um pecado, mas uma contaminação, um desvio tão grave que a própria estrutura da humanidade, criada à imagem e semelhança de Deus, estava sendo distorcida. Essa é a verdade chocante que poucos ousaram explorar completamente, e ela é o ponto de partida para entendermos por que o céu e a terra tiveram que ser purificados de uma forma tão drástica. A existência dos Nefilins, independentemente de sua natureza exata, representa uma linhagem de corrupção que se espalhou rapidamente pela terra. Se eram descendentes de anjos caídos, sua presença introduziu uma influência sobrenatural maligna de forma direta na humanidade. Se eram tiranos humanos, sua força e maldade exemplificavam o ápice da depravação que tomava conta do coração do homem. De qualquer forma, eles eram um sinal de que a balança do bem e do mal estava perigosamente desequilibrada. A Bíblia nos mostra as consequências dessa corrupção generalizada. Em Gênesis 6:5, a palavra de Deus revela o estado do mundo naqueles dias. Viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara na terra, e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má continuamente. Não era apenas um pecado isolado, mas uma tendência constante para o mal, uma escuridão que parecia não ter fim. O coração humano estava completamente voltado para a iniquidade, e a presença dos Nefilins, com sua força e talvez sua natureza corrompida, acelerou esse declínio moral e espiritual. Essa escalada da malignidade era um cenário de desesperança. A violência dominava, a justiça era pervertida e a própria capacidade da humanidade de buscar a Deus parecia comprometida. É um alerta para nós hoje. O que permitimos entrar em nossas vidas, as influências que abraçamos, podem ter um impacto profundo em nossa pureza e em nossa conexão com o Criador. Aquele tempo era um espelho sombrio da nossa própria vulnerabilidade à corrupção. Pense no desespero que deve ter sido para Deus ver sua criação, feita com tanto amor e propósito, mergulhar em tamanha depravação. O enigma dos Nefilins se torna ainda mais profundo quando compreendemos que eles eram um sintoma, e talvez uma causa, dessa calamidade moral. A sua presença e a corrupção generalizada não eram apenas um problema, eram a verdade chocante que levaria a uma decisão divina sem precedentes. A terra estava clamando por uma limpeza, por uma restauração. Diante daquela cena de corrupção e da presença dos Nefilins, a resposta do céu não foi de raiva imediata, mas de profunda tristeza. Em Gênesis 6:7, lemos uma das passagens mais tocantes da Bíblia. Então se arrependeu o Senhor de haver feito o homem sobre a terra, e isso lhe pesou no coração. E disse o Senhor: destruirei da face da terra o homem que criei, sim, desde o homem até o animal, até o réptil, e até a ave dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Essa é a verdade chocante por trás do dilúvio. Não foi um capricho divino, mas uma decisão dolorosa, tomada por um Deus de amor que viu a extensão da corrupção e o sofrimento que ela causava. A presença dos Nefilins e a maldade generalizada haviam atingido um ponto irreversível, onde a pureza da criação e a própria possibilidade de salvação estavam ameaçadas. A corrupção era tão profunda que requeria uma intervenção radical para preservar um remanescente de justiça e pureza. A tristeza de Deus não era por ter cometido um erro, mas pela escolha do homem em se afastar dele, em abraçar a iniquidade e a corrupção que o rodeava. O arrependimento de Deus é uma expressão de sua dor diante da destruição que o pecado causava à sua própria criação. A presença dos Nefilins simbolizava o ápice dessa depravação, um sinal de que a terra,
estava saturada de injustiça e violência. E se a sua própria vida, ou o mundo ao seu redor, estivesse acumulando um nível de ruído espiritual que clama por uma limpeza, a decisão do céu em relação aos nefilins e àquela geração nos lembra da seriedade das nossas escolhas e da santidade de Deus, mas também nos lembra de sua justiça perfeita e de sua capacidade de purificar e recomeçar. Essa foi a decisão divina que ativou o grande dilúvio, uma resposta de amor e justiça para proteger o que restava de bom. A decisão foi tomada, e o grande dilúvio veio. Não foi apenas uma enchente, mas um ato de purificação divina que removeu a corrupção, a violência e a linhagem dos nefilins da face da terra. A água, que é símbolo de vida, tornou-se aqui um instrumento de limpeza e renovação, preparando o cenário para um novo começo para a humanidade. A história de Noé é o ponto central dessa purificação. Em meio a tanta maldade, Noé foi encontrado justo aos olhos de Deus. Ele e sua família foram a semente para uma nova humanidade, um remanescente de esperança que sobreviveria à catástrofe. A arca não foi apenas um barco, foi um símbolo da graça divina, um refúgio em meio à destruição, um sinal de que Deus sempre preserva o que é puro. A verdade é que o dilúvio não foi o fim da história, mas um recomeço radical. A terra foi lavada, a atmosfera moral e espiritual foi limpa, e a humanidade teve uma nova chance de se reconectar com seu Criador. A linhagem dos nefilins e a maldade que eles representavam foram varridas, permitindo que a luz da esperança brilhasse novamente. É um lembrete poderoso de que, mesmo em meio à destruição, Deus sempre oferece um caminho para a renovação e um futuro glorioso. Pense em sua própria vida. Quantas vezes precisamos de uma purificação para nos livrar do que nos prende, do que nos corrompe? O grande dilúvio nos ensina que, às vezes, é preciso uma limpeza profunda para que o novo floresça, para que a verdadeira pureza e o propósito divino possam ser restaurados. A verdade chocante dos nefilins não é sobre o medo, mas sobre a certeza de que Deus é justo e sempre fará o que for necessário para proteger e salvar sua criação. Sua história de redenção e um novo começo, assim como a de Noé, está esperando para ser vivida